Oi, eu sou a Beth, psicóloga, uma das sócias da empresa Apoio, que realizava cursos presenciais de capacitação para cuidadores de idosos, além de outros eventos e atividades ligadas à capacitação para uma vida mais saudável da população em geral. Nossos sinceros agradecimentos à empresa Novartis, que nos incentivou e apoiou na execução desta nova estratégia de trabalho. Hoje, faremos um podcast sobre violência contra a pessoa idosa e teremos como convidada especial para esta conversa a especialista Sandra Regina Gomes, responsável pela implementação de políticas públicas para idosos na cidade de São Paulo. Implantou o Centro de Referência da Cidadania do Idoso, o CRECE, o Serviço de Apoio Socioalimentar para Idosos e Núcleos de Convivência para Idosos. E agora é coordenadora do idoso da Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Cidadania de São Paulo. Sandra, é uma honra para Apoio realizar esse bate-papo com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes, gostaria de agradecer a empresa Novartis, que acreditou no Apoio para mais uma realização deste evento. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, após a solicitação da Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos, o INPA. Estabeleceu a comemoração em 15 de junho de 2006. A violência contra o idoso pode ser definida como um ato único, repetido ou a falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. É uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e que merece a atenção de toda a comunidade. Ainda hoje, o abuso contra os idosos continua sendo um tabu, subestimado e ignorado pelas sociedades mundialmente. No entanto, há evidências que indicam que esta questão é um importante problema de saúde pública e social. Pensando nisso, Sandra, você pode nos explicar como o abuso ou violência contra os idosos passou a ser considerado um problema de saúde pública? Quais os tipos de violência contra a pessoa idosa? Olá, Beth. É um prazer falar com você. Nós estávamos, antes de gravar, fazendo uma retrospectiva. Quanto tempo nós nos conhecemos? Há quanto tempo estamos nessa luta pelos direitos da pessoa idosa? Gostaria de agradecer o apoio e também parabenizar pelo longo desse tempo o seu trajeto de capacitar, orientar, explicar e acolher as demandas da pessoa idosa através dos seus cursos de cuidadores. Então, parabéns e eu agradeço essa oportunidade. Temos aí um desafio que nós estamos enfrentando na humanidade, né, que é justamente o ganho de um envelhecimento. O número de idosos tem aumentado no mundo todo, mas alguns países da Europa, da América do Norte, se prepararam para isso. E o Brasil foi surpreendido. De um tempo, né, para outro, demos conta de que o país não é mais um país de jovens. Hoje nós temos um país de pessoas, grande maioria de pessoas com 60 anos ou mais, ou estão em fase de envelhecimento. Bom, isto teve que pedir e solicitou da comunidade, das estruturas familiares, uma infra, um conhecimento sobre como lidar com esse processo de envelhecimento dos seus entes queridos. Neste momento, nós nos damos conta de que muitas das famílias estão despreparadas para cuidar e para entender o processo de envelhecimento.
Com esse despreparo, isto distancia a pessoa idosa. Isso afasta. E nós temos vários exemplos ao longo desses anos das dificuldades do idoso se reposicionar na família. Então, esta pessoa idosa, hoje com 60 anos, que no Brasil, né, nós estamos com mais de 30 milhões de brasileiros acima de 60 anos, na cidade de São Paulo, por exemplo, mais de 1.800.000. Nós precisaríamos ter um compromisso de políticas públicas, de iniciativas privadas, de estimular essa maior integração entre as gerações. Isso realmente, o Estatuto do Idoso já versa em um dos artigos a importância de aproximar as gerações. Isto tudo chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde, desde 2011 está tocando nessa tecla de quanto que todo o mundo precisa ficar atento nessa violência contra a pessoa idosa. E essa violência, Beth, como você bem sabe, é velada, não é explícita, ela é silenciosa. O idoso se sente agredido, mas normalmente ele não denuncia, o idoso e a idosa. E porque muitas vezes esse agressor é um familiar, é um filho, é uma filha. E agora, por último, nos últimos dados do Disque 100, módulo idoso, que é lá de Brasília, que fica lá no Ministério, ele tem chamado a atenção dos netos agredindo os avós. Bom, então nós percebemos uma mudança do contexto social que precisamos nos apropriar de que, a partir de agora, com a expectativa de vida cada vez mais alta, hoje por volta de 75 anos no Brasil, mas é muito comum encontrarmos pessoas com 80 anos e mais, é importante que possamos entender como que se dá esse processo de envelhecimento. O que que acontece? Como que nós podemos viver e conviver mais com essas diferenças e diferentes gerações? Como que nós estamos vivendo, principalmente, eu acredito que nós vamos falar um pouco sobre a pandemia, esse nosso cenário aqui. E com isso, a Organização Mundial de Saúde, junto com todos os movimentos sociais no mundo, deu como marco junho, justamente para chamar a atenção dessa violência. E que tipos de violência são essas? Como você me pergunta. Tem a violência psicológica, que é justamente essa violência que você desvaloriza o outro, você negligencia do ponto de vista, não, eu não quero saber a opinião dele, ela está muito idosa, ele está muito idoso, ele não vamos... Então, todo esse jeito de se relacionar com a pessoa idosa e desprestigiar na fala, nas atitudes, nas decisões, isso eles se ressentem muito. Tem a exploração, tem a questão da violência financeira. Essa tem acontecido com muita frequência. Agora, mais do que nunca, porque 53% das famílias brasileiras são mantidas por idosos. Isto é um dado anterior à pandemia. Com certeza, hoje, um desemprego, com a falta de estrutura nas cidades, as famílias estão sendo sustentadas pelos idosos. Temos, então, a violência psicológica, a violência financeira, nós temos a violência física, que são agressões, por isso que toda a equipe de saúde, a equipe da assistência social tem que ficar muito atenta aos sinais no corpo que aparecem sinais de violência. E aqueles olhos muito arregalados, assustados, são sinais de que aquele idoso está passando por momentos de violência. Outra grande dificuldade é um tipo muito, que é no índice, é o que tem maior índice de violência, é a negligência. Negligência é um abandono. Essa negligência pode ser familiar, eu não vou cuidar, eu não vou me preocupar se ele almoçou, se ele não almoçou, se ele tem como esquentar a comida, se ela tem como o remédio que está faltando.
E também tem a negligência institucional, que é você não garantir o acolhimento digno, a acessibilidade, a atenção devida para aquele idoso e para aquela idosa. Então, é muito importante, nós temos aí vários esses tipos de violência, mas eles se perpassam muitas vezes por situações que se misturam. Uma está muito próxima da outra, então a física está muito em cima da violência financeira, então aparece também essa questão do abandono, né? Também temos a violência sexual, né, Sandra? A sexual, é. Essa é uma violência muito escondida, silenciosa, e isso acontece. É um índice um pouco menor que as demais. E tudo isso para dizer que essa violência é algo que precisa ser denunciado, Beth. Precisa ser falado, precisa ser explícito, mas normalmente o idoso e a idosa não fazem. Pensando nesses tipos de violência que você está falando, idosos com esse aspecto descuidado, que apresentam marcas no corpo mal explicadas ou sinais de quedas frequentes e que tenham familiares ou cuidadores indiferentes a eles, podem estar sendo vítimas de violência. Onde elas devem procurar orientação, Sandra? Então, primeiro é assim, esses sinais de violência, eu também não falei de um tipo de violência, que é algo que nós estamos trabalhando lá na secretaria para fazer uma grande campanha. É a campanha contra o idadismo, o velhismo, o adeísmo, que é justamente o preconceito da idade. Então, é aquela questão que fala, olha, realmente perpassa muito está muito próxima da psicológica, mas é importante que a gente entenda que muitas vezes a pessoa idosa não percebe que ela está sendo discriminada por ser idosa, né? É aquela fase que a pessoa põe, ah, ela é inútil, não precisa disso. Não pergunta para ela que Exatamente. ela não vai saber responder. Exatamente. Então é porque é idosa, ou então é porque não entende mesmo, ou então está por fora. Ah, deixa, fica uma coisa de negligência, e essa postura leva ao preconceito, né? O idadismo, que é o preconceito da idade, é muito forte. Então, o que a gente precisa? Primeiramente, é fazer com que a pessoa idosa perceba quando ela está passando por uma situação de violência. Porque às vezes perpassa por uma coisa assim, ah, eu sou velha mesmo, então tudo bem, então eu entendo que aquele não me deixou falar porque eu sou idosa, ele está deixando a pessoa mais nova falar. Não, todas as pessoas têm direito à voz, e não é porque é idosa, não é porque é pessoa com deficiência, não é porque tem alguma dificuldade de mobilidade que perde o seu direito de cidadania. Então, é importante que se empodere. Primeira coisa é explicar muito bem os tipos de violência, e nós já fizemos vários grupos, você sabe disso, com idosos, e eles falam, não, tem um caso de uma amiga que ela passou pela violência ABCD, vamos supor. Então, olha, foi agredida pela família, mas é a história dela, É. só que ela não fala. Ele revelam que é um caso que eles conhecem. Então, a primeira coisa é se apropriar de que sinais são esses, de que o outro está te desprestigiando, está usando de preconceito. Segundo, é fazer com que esta pessoa vá procurar os serviços que possam orientar. Então, nós temos vários serviços na cidade. Orientar sobre o que está acontecendo. A gente não está falando ainda de denúncia. Nós estamos falando de orientação. Porque às vezes você sofre alguma coisa dentro de casa, você fica meio confusa. Puxa vida, será que isso daqui foi uma violência? Será que eu posso classificar? Então, ter uma interlocutora, né? Ter um espaço com psicólogos, né? Nós temos os CREAS, que é o Centro de Referência Especializados da Assistência Social, que são muitos aqui na cidade de São Paulo, todos os municípios têm, que esse profissional da psicologia está lá, para essa escuta qualificada, além do assistente social, além de um advogado.
Também antes disso tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é um espaço também de acolhimento dessa escuta. Nós temos os serviços de atendimento. Então, como você falou, que nós implantamos lá em 2003 o Centro de Referência da Cidadania do Idoso, o CRES, no Vale do Anhangabaú, que tem como propósito também ter uma assistente social para fazer esse acolhimento, essa escuta qualificada. Tem as unidades básicas de saúde, nós temos também vários outros núcleos de convivência de idosos. Todo tempo, as pessoas que estão à frente desses serviços, elas devem se preparar para essa escuta qualificada, para que possa acolher, sem fazer julgamento e juízo, acolher e promover. Uma das outras estratégias é ter grupos terapêuticos, grupos de idosos, para que a pessoa possa refletir sobre aquilo que é falado, porque pode ser falado por uma outra idosa, um idoso, e você se identifica, você fica quietinho. Mas você fala, puxa, então é isso que acontece comigo? Ah, tá, então eu vou tomar uma providência de fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, o outro ponto é fazer uma denúncia. Normalmente, os idosos, Beth, você sabe disso, eles não denunciam seus filhos. E como é É muito... importante essa escuta qualificada, ela é tão pequena, mas de uma grandiosidade, porque é aquele pequeno momento que você para, olha para a pessoa, olho no olho, e consegue ouvir o que ela está falando. É como se você recebesse um afago. Ai, meu Deus, alguém está me escutando. Eu consigo ter um retorno disso, porque normalmente os cuidadores, outras pessoas, até familiares, às vezes por falta de tempo, sentam e falam: Ah, tá, já entendi. Pá, pum. Acabou. Você não parou para ouvir o que a pessoa está falando, né? Como é importante isso? É muito Nossa. importante, Beth, é fundamental a capacitação desses profissionais, sabe? Essa formação continuada. É fundamental, porque você não tem que não acolher, você tem que acolher, mas você também tem que se preparar para esse acolhimento. Você não pode tomar as dores dessa idosa, para você, ai, a sua filha, viu? Porque a sua filha fez isso com você. Não, você não pode, né? Você tem que acolher de forma a dor e também fazer com que essa pessoa tome uma atitude. Primeiro passo é fortalecer essa postura dessa pessoa. Já percebeu onde é? Colocar os limites. Aí tem a psicologia, é fantástica para fazer esse trabalho de elaboração desses conflitos internos, né? Eu sou defensora, eu faço análise até hoje, e é isso, você tem que elaborar, você tem que parar para pensar, refletir. E junto com o profissional, você consegue, sabe, ter uma atitude onde você dialoga, onde você, se não conseguir o diálogo, você inclui essa pessoa, esse agressor, de uma forma ou de outra, em algum grupo, né? Tipo, olha, eu acho que era importante você participar desse grupo. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil. E a última é a denúncia. E normalmente essa denúncia é feita por vizinhos, por amigos, né? E o Disque 100 é um espaço que eu tive o prazer de criar também lá em Brasília, quando eu estive como coordenadora nacional. Nós criamos o módulo idoso do ICEM. Inclusive foi a professora Cecília Minaio, o pessoal da Fiocruz, capacitamos toda a equipe, justamente para essa escuta. Agora, essa denúncia é anônima, inclusive, qualquer um pode pegar no seu celular, no telefone fixo, não precisa se identificar, só precisa dizer, olha, a agressão está acontecendo na rua tal, no bairro tal, na cidade tal. E a pessoa lá de Brasília que faz essa escuta já entra em contato com o Conselho Estadual do Idoso, todos os estados do Brasil têm conselho estadual, e aí começam as ações com as assistentes sociais, a saúde, para acolher essa denúncia. Muito interessante isso que você falou. Então, a gente pelo menos já tem uma orientação aonde procurar, e se não quiser se identificar, não precisa. Pelo menos esse idoso vai ser atendido. Eu estava pensando na violência, Sandra. Qual é a porcentagem contra a violência da pessoa idosa em São Paulo? Você tem noção?
78% das violências ocorridas em São Paulo são da ordem do tipo de negligência. Então, é aquela violência onde pode ser a negligência institucional, assim como dentro de casa, familiar. Então, vem aí também essa questão do transporte coletivo, né? A falta de sensibilidade de alguns motoristas em relação à população idosa, a falta de paciência dos técnicos em relação à pessoa idosa, a falta de informação em relação àquilo que ela foi procurar e não está explícito, não está claro, né? Então, tudo isso é classificado como uma violência, como uma negligência. A cidade não se preparou e está se preparando, mas ainda temos um contingente grande de idosos e a cidade precisa se preparar. Isso é um fato que é surpreendente porque o índice maior é de negligência, 78% na cidade de São Paulo. Por isso que todo o tempo nós estamos dentro dessa coordenação, junto com as demais secretarias, trabalhando para essa possibilidade de você sanar essas questões, essas dúvidas todas em relação aos direitos da pessoa idosa. Por isso que campanha contínuas, né? Nós tivemos uma reunião, constituímos um grupo de trabalho, Beth, durante 6 meses, para elaborar o fluxo da violência. Sabe, quando você... Então, tivemos a assistência social, a saúde junto, Ministério Público, Defensoria, OAB, junto também com a Delegacia do Idoso. Porque todos esses órgãos aqui em São Paulo são eles que recebem as denúncias. E fora o Grande Conselho Municipal do Idoso, né? Eles recebem a denúncia. E aí, qual é o caminho dessa denúncia? Então, o CRAS recebe, o Grande Conselho recebe e o MP, Ministério Público, recebe. E aí, como que a gente sabe qual é a resolutividade dessa denúncia? Foi resolvida a situação? Qual foi o encaminhamento? Então, nós criamos um fluxo. O único problema é que, para isso, a gente precisava ter um sistema integrado de informações. Mas esse já foi o primeiro passo, e nós estipulamos esse fluxo. Qual é o caminho? Como que nós vamos conversar entre nós para saber se o caso X foi resolvido? Agora, nós precisamos, vamos ver se para o ano que vem a gente consegue instalar um sistema. Isso é muito importante, porque daí o sistema do MP conversa com o CRAS conversa com a Defensoria conversa com a Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, e assim você consegue ter clareza do caminho dessa denúncia. Ah, se Deus quiser, vai conseguir, Sandra, vai conseguir, porque está no caminho certo. Olha, Sandra, muito obrigada por esse bate-papo tão importante que realizamos com você. Suas indicações vão ajudar muita gente. Agradeço mais uma vez a Novartis por essa oportunidade. Convido a todos para as próximas podcasts que nós vamos realizar de apoio. Agradeço a participação de todos neste momento. Fiquem atentos pelo site www.apoiosaudebemestar.com.br, nossos canais de comunicação, Facebook, Instagram, meu Deus, e YouTube. Um abraço, Sandra. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada, Beth, pelo tempo de conversa. Foi muito bom. Muito bom.